vão poder participar. Isso daí. Meninas, então é o seguinte, né? Feliz 2022 para vocês. Vamos começar um ano completamente diferente. Quero trazer uma proposta diferente para vocês nas nossas próximas reuniões. Eu estou passando por um processo de autodesenvolvimento já tem um tempo. E eu sinto a necessidade de compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo e vivendo na prática, né? Quando nós nos tornamos empreendedoras, uma das principais características que nós temos é o autodesenvolvimento mesmo. Então, a gente tem que buscar sempre, sempre, sempre ser melhores. E eu quero, no final disso aqui tudo, lançar um motivacional diferente para vocês. Eu já lancei para algumas e vai ter um bônus extra, que ele ainda não vai ser revelado, mas eu quero trazer para vocês uma cultura diferente. Não ficar só falando de meta, 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 mas o crescimento em si como um todo, ele parte por vários pilares e vários princípios, né? Eu confesso que quando eu quebrei, eu fraturei o pé, eu fiquei muito triste comigo mesma, porque eu não estava conseguindo alcançar os meus resultados e as minhas metas que eu tinha colocado pessoal no início do ano, e eu percebi que eu precisava realinhar algumas coisas. E eu percebi que muitas, quando diz sim para ser consultora de bem-estar, em algum momento se perde. Em algum momento percebe que não tem aquela conexão, aquela força quando você recebe um convite para ser consultora, né? E acaba que isso deixa, né, todo líder muito triste, porque nós acabamos, né, nós dedicamos nosso tempo, nós ensinamos, vocês ouvem, investe o seu tempo, mas muitas das vezes eu percebo que a mudança, ela quer só na cabeça. E as nossas mudanças, elas têm que ser através das nossas ações. E as ações, elas acontecem individualmente. Infelizmente, não tem como ter uma mudança se você não for esse ponto de mudança. Eu queria abrir a liberdade para vocês também, tá? Quando quiserem complementar, falar alguma coisa, isso aqui é um bate-papo, é para a gente fazer bem descontraído mesmo, é troca de ideia, porque quando várias cabeças se unem para um determinado assunto, surge assim, ó, vários insights diferentes, tá? Então, sintam-se à vontade para compartilhar comigo a visão de vocês também. E se não concordar também, pode falar aí também. Só que eu queria começar com uma pergunta para vocês refletirem. Se vocês, no ano de 2021, deram o seu melhor, se você foi a sua melhor versão, pense isso em todas as áreas da sua vida, profissional, familiar, amizade, relacionamento. Se você deu o seu melhor, se você acordou e falou, hoje eu vou ser a minha melhor versão. Se caso a sua resposta ela foi não, ou eu não sei, eu poderia ter sido melhor, você tem uma única chance de fazer isso diferente no ano de 2022, acordando todos os dias e trazendo a sua melhor versão. Seja pequenos passos, tá? Porque eu percebi que o que nós estamos escolhendo hoje é fruto dos nossos últimos anos. E como que a gente vai querer mudar a nossa realidade para os próximos 5 anos, se no hoje, que é o único momento que você consegue efetivamente fazer algo, se você não está semeando? Então, reflete, né? Faz uma reflexão se realmente, em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, emocional, familiar, em tudo, vocês estão sendo a sua melhor versão, tá? Eu aprendi num processo que, quando nós escutamos a voz de Deus em primeiro lugar, a gente não toma decisões erradas, nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Ele deu uma oportunidade para nós como uma renda adicional, como uma renda única, compartilhar os olhos. Se isso tudo estiver alinhado com o teu propósito, o propósito que Deus te deu, não tem que ter medo, deixar as coisas paralisar, né? Então, eu queria que vocês refletissem se você realmente, quando você aceitou ser consultora de bem-estar, se isso era muito importante para você e se era uma decisão relevante. Por quê? O seu porquê é o que vai fazer você cada vez mais querer ser melhor no mundo do empreendedorismo, porque nós somos empreendedores, né?
Então, se a resposta dessa pergunta for não sei, ou se for não, você precisa viver novamente essa pergunta e entender se ser consultora de bem-estar realmente faz parte da sua missão de vida. Vocês já fizeram essa pergunta? Se realmente é importante ser consultora de bem-estar? Se isso é relevante na vida de vocês? Porque se essa pergunta, gente, não tiver forte dentro do seu coração, nada adianta. Não tem mudança, não tem prosperidade, não tem crescimento, não tem aquela força de vontade de acordar todos os dias passando mal, ou aconteceu algum imprevisto, você fala, eu preciso dar o meu melhor hoje, eu preciso ser melhor para o meu cliente, eu preciso ser melhor para a minha família, porque as pessoas pagam. A nossa consultoria, né, através da consultoria que a Doterra nos paga, para a gente ser a nossa melhor versão. E isso tem que ser muito claro para vocês, tá? Você é protagonista da sua história, da sua vida. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu convido vocês a olharem isso e, através disso, vocês entenderem qual é o tamanho da sua vontade de mudar a sua vida por completo. Vou dar um exemplo para vocês, uma história que me fez refletir. Ontem eu estava assistindo um curso de gestão de tempo, até a Maria colocou lá no grupo do Aptas, né? Eu passei para vocês também, eu falei para vocês fazerem. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Marcielo, do Cielo. E aí ele disse que uma determinada vez ele estava, desde os 11 anos, né? Ele tem a disciplina dele ser a melhor versão dele. E um dia o treinador dele falou assim para ele: qual é a sua vontade de ser campeão? Qual o tamanho dessa vontade? E aí ele pegou e falou, não sei qual que é o tamanho da minha vontade. E aí ele falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, você vai mergulhar a sua cabeça, quando você achar que está desesperado para buscar o ar, você segura mais por 2 segundos. Segura por 2 segundos. E aí ele disse que ele fez isso, e aí bateu aquele desespero dele voltar e respirar de novo. E aí ele falou, vou segurar, vou segurar, vou segurar, vou segurar. Ele segurou, na hora que ele não aguentava mais, ele voltou. E aí o treinador dele falou assim, isso que você acabou de fazer mostra o tamanho da sua vontade de ser campeão. Por essa pequena atitude sua de segurar mais 2 segundos, isso mostrou para você mesmo que você pode chegar aonde você quiser. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós podemos chegar aonde nós quisermos, tá? Então, vamos começar hoje a nossa reunião, o nosso bate-papo aqui é para falar sobre gestão do tempo. É algo que eu não tinha muito domínio e cada dia mais e mais eu estou buscando trazer essa gestão do tempo no meu dia a dia. Só que eu aprendi que a gestão do tempo vai muito mais além do que nós possamos imaginar, porque quando você começa a fazer gestão das coisas que você adquire, das coisas que você aprende, é uma forma de você sair da sua zona de conforto e entrar na sua zona de aprendizado. Alguém já ouviu falar de zona de aprendizado? Já? Não? Quem não conhece a zona de aprendizado, de uma forma assim bem sucinta, é quando você literalmente coloca uma ação, pratica aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, você está ouvindo hoje falar de gestão do tempo. Você aprendeu que você precisa criar um alvo. Se você não praticar, você cria uma zona de conforto e literalmente você entra no seu modo de estagnação. Você entra na sua zona de conforto porque você não quer mudar, tá? Então, a zona de conforto não gera crescimento. Você precisa sair dessa zona de conforto e ir para a zona de aprendizado. Por exemplo, algumas pessoas, quando começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, ela para de estudar, ela não muda a rotina dela, ela literalmente estaciona. E isso quer dizer que ela está na sua zona de conforto. E ela não tem como estar na zona de conforto e estar na zona de aprendizado, que é a prática ao mesmo tempo. Ficou claro ou ficou confuso a zona de aprendizado? Prática, o resumo. E assim, do fundo do meu coração, meninas, quando vocês foram convidados para ser consultoras de bem-estar, para entrar no time do Terra, é porque no meio de uma multidão, você acreditava na sua mudança. De nenhuma maneira, né? A gente fala, eu vou chamar as pessoas porque eu quero ficar rica através do trabalho dessa pessoa, porque isso não acontece. Mas você foi chamada porque você queria ter uma mudança significativa na sua vida, seja tempo com a família,
seja liberdade financeira, não importa, né? Você queria, você acreditava na sua própria mudança. Então, parece que é um pouco pesado, mas quando eu percebi que a gestão de tempo, eu teria que tomar vergonha na minha cara e começar a praticar as coisas, foi um momento, assim, mais que foi bem impactante no meu coração. Literalmente, quando eu coloquei um objetivo de eu estudar 10 minutos e praticar, algumas coisas começaram a mudar e os resultados começaram a vir, tá? Uma coisa que eu queria desmistificar na cabeça de vocês, que gestão do tempo, ai, gente, como eu vou falar isso para vocês? Para mim é uma mentira. Por quê? Quando fala assim, é gestão de tempo, tem que ter gestão de tempo. O tempo existe o Kairos e existe o Cronos. Olha para vocês verem o tanto que isso é bem complexo, mas é muito importante a gente entender. O tempo do Cronos é o tempo que nós vivemos hoje. É o único que a gente consegue dominar. É o presente, é o momento atual. O Kairos é o tempo de Deus. O nosso cérebro ele é tão poderoso que ele consegue acessar um momento atemporal, que é o Kairos, que é representado pelo passado e pelo futuro, porém ele não consegue viver nesses dois tempos. O único tempo que você consegue viver é o hoje. O hoje, o momento presente. Quando você fica preso a acontecimento do passado, você está no modo depressivo. Quando você está com o seu pensamento em coisas do futuro, você está com o sentimento de ansiedade. E aí, o que acontece? Procrastinação, trava, você não consegue desenvolver absolutamente nada porque você não está fazendo ações do momento presente, tá? Então, quando eu falo para vocês que gestão do tempo não existe, é porque nós não conseguimos viver nem no futuro e nem no passado. Nós conseguimos apenas dominar o presente, tá? Isso tem que estar muito vivo no coração de vocês, porque a partir do que você faz hoje é o que você vai conseguir colher de resultados no futuro, tá? E tudo isso vai vir através de ação. Então, eu quero falar para vocês que a única gestão que você consegue fazer é a gestão da sua própria vida. Eu fiz uma atividade, eu queria que vocês fizessem depois, se fizesse sentido. Vocês já ouviram falar de timeline profissional? Não? Timeline é quando você pega, eu fiz um papel mesmo assim, ó. Não dá para ver, né? Mas eu peguei 10 anos da minha vida e eu fiz a minha carreira profissional. Essa timeline, você vai colocar 2012 até 2022. E aí você vai analisar o quanto você está fazendo de gestão da sua vida através desse exercício. Você coloca lá pontos importantes. Por exemplo, em 2012, eu estava entrando na faculdade de contabilidade e eu estava trabalhando na Algar como telemarketing. E aí eu coloquei os pontos de carreira. Em 2013, eu fui para a Provence e eu fui ser professora de inglês. Em 2014, eu entrei na Start Química. Em 2015, eu fui para Havaianas. Em 2016, eu fui para Ortobon. E eu fiz até chegar em 2022. Depois que você fez essa projeção, você vai colocar o salário que você recebeu. Qual é o salário anual? Então, por exemplo, em 2012, eu recebi 14 mil anual. Em 2013, o mesmo valor. E aí você vai colocando isso para você ver a sua projeção de crescimento. Por que isso é muito chocante? Às vezes você pode chorar, às vezes você pode sorrir de alegria, porque vai ter momentos da sua vida quando você vê que você não está recebendo um valor bom por ano, que você ficou estagnado numa única profissão, numa mesma posição, 2, 3, 4 anos ou a vida inteira, você começa a perceber que é uma loucura ficar estagnado. Que é uma loucura ficar na mesma posição, na mesma frequência. Se você teve algum ponto que você ficou muito tempo recebendo o mesmo tanto e na mesma posição, alguma coisa de errado tem, né? Então, fazer uma projeção para os próximos 10 anos também é muito importante. O que você quer construir de hoje daqui para frente? Para você conseguir mensurar até mesmo quanto que você teve de patrimônio durante esse período, né? Porque eu falo que não adianta nada a gente trabalhar e não gerar um patrimônio. Então, até mesmo fazer gestão financeira, fazer gestão do seu patrimônio, da sua vida, é a parte mais importante. Então, hoje, é literalmente para criar uma consciência que você necessita entender
como que está a sua vida em todas as áreas, sentimental, emocional, material, profissional. Quando você coloca no papel, você começa a identificar o que realmente você fez e se realmente você está tomando as rédeas da sua vida. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Sim. Então, depois vocês fazem essa timeline, que eu acho que vai ser muito legal para vocês para entender. Porque uma das coisas que eu mais falava para mim é que eu não tinha tempo. E aí eu ouvi uma frase uma vez que fala que a falta de tempo, se ela fosse uma justificativa aceitável, somente os desocupados teriam sucesso. Então, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, eu confesso para vocês que quando eu comecei a analisar a minha vida como um todo, eu percebi que o lugar onde que eu mais perdia tempo era no Instagram. Vocês não têm noção, eu entro em Nárnia quando eu entro no Instagram. E isso faz que eu não, né, que eu não seja produtiva. Então, o que eu precisei fazer? Criar consciência disso. Eu criei um hábito aonde que eu tiro o Instagram e coloco apenas horários. Então, eu vou mexer no Instagram a partir das 9 horas, das 9 às 9h30. Ah, tal horário eu vou pôr um story de bom dia, tal horário eu vou falar um story de alguma coisa sobre a tutela. Então, eu criei uma gestão para eu não conseguir, para eu conseguir, né, ficar tirando prioridades importantes e, consequentemente, não sendo produtiva, tá? Eu aprendi contabilidade que existe um termo que chama ROI, que é retorno sobre o valor investido, né? Valor do investimento. O que isso significa? Eu percebi que quando você não tem gestão da sua vida, você começa a perder tempo com coisas fúteis. Literalmente com coisas fúteis. Então, você começa a entender que a sua vida começa a ser uma frustração. A Mila falou, isso me frustra, eu sou do contra. Você fala rede social, Mila? Não, é questão de... Eu entendo essa questão, porque a gente tem que organizar para não procrastinar, mas o fato da, entre aspas, proibição de criar aquele hábito, eu não vou entrar no Instagram. Aí parece que me desperta mais vontade de entrar ainda, e se eu fizer isso, eu sei que não dá certo, mas eu acho super válido. Só que eu prefiro a tal da agenda e seguir ela dia a dia, analisado, que eu colocar essas metas de não fazer as coisas. Parece que o que me instiga, você sabe, você fala, Mira, você não vai conseguir, você não vai fazer isso. Aí parece que aquilo me... Eu quase não... É um dos péssimos hábitos que eu tenho, eu quase não bebo água. Mas o dia que eu vou fazer exame que não pode beber água, eu dou uma sede louca. Então, assim, eu tenho esse problema com quando não pode, aí o negócio... Quando você era pequena, você ouvia muito não pode da sua mãe? Demais, eu não podia fazer nada, eu era intocável. Podia brincar, podia fazer nada. Mas aí você ia lá e fazia, mesmo ela não dando a liberação? Não, eu não fazia, eu obedecia. E aí isso te gerava um sentimento de revolta? Demais. Eu tô te fazendo essas perguntas porque muitas das vezes as crenças que a gente tem no adulto foram criadas quando nós éramos crianças. Igual essa questão sua de, eu não vou me proibir. Porque o seu cérebro, ele criou um drive de conexão que você pode fazer o que você quiser. Então, cada pessoa tem que identificar onde está o seu bloqueio para criar uma determinada ação. Eu, por exemplo, não tenho problema com isso. Mas eu tenho problema, por exemplo, né, que cada vez mais eu busco finalizar algo que eu não comecei. Por quê? Quando eu era criança, desde pequena não, começou no ensino médio, eu deixava tudo para a última hora. E eu dava o meu melhor na última hora. E isso foi trazendo hábitos ruins para o meu desenvolvimento hoje no atual. Por quê? Eu tinha um trabalho no dia 15, no dia 14 eu estava fazendo, correndo para fazer, e ainda eu chegava na sala, estava fazendo, vamos por lá, a capa lá na frente da professora. Exemplo. E isso, quando a gente traz para o nosso momento atual, isso gera várias consequências. Então, gera no trabalho, no pessoal, no profissional, para deixar para a última hora. Então, se o seu bloqueio, um deles, é justamente porque você
tem esse drive, eu sou proibida, e só porque eu fui proibida, eu tenho que fazer, talvez você pode mudar e colocar um quando na frente. Não é que eu sou proibida de entrar no Instagram. Não sou, eu posso entrar quando eu quiser. Mas é uma prioridade? Se eu entrar no Instagram agora, eu vou estar perdendo um pouco do meu momento de produtividade ou um pouco do tempo de lazer com a minha filha. Eu estou perdendo um momento de eu me conectar comigo mesma. Então, cria uma outra versão para você conseguir tirar hábitos ruins que te tiram do objetivo principal. Por isso que o porquê tem que estar muito forte. Eu acho que esse tipo de reflexão aí é muito válido para nós, que trabalhamos assim o tempo todo com pessoas, com as frustrações das pessoas, e a gente que tem essa perspectiva de progredir, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente tem que tirar de nós mesmos, né? Porque reflete em tudo, não reflete só no profissional, reflete em tudo. Então, um simples exemplo desse, eu analiso várias situações da minha vida. Eu acho que é interessante todo mundo fazer essa reflexão mesmo. Porque sempre que é falado alguma coisa, por exemplo, até no meu casamento, quando você sair, você me avisa, eu já fico com raiva de ter que avisar. E o que tem eu avisar, né? Mas só da pessoa, de eu achar que a pessoa está me cobrando, que eu não... Aí eu já tenho esse. Então, isso reflete muito no que a gente faz e na forma que a gente lida com as pessoas também, para exercer a liderança, que é o que a gente faz com Doterra, né? É muito importante fazer essa reflexão e fazer uma mudança, não apenas mudar na cabeça, né? É o que eu sempre falo. A gente tem que fazer essa reflexão e tem que literalmente fazer a mudança. Porque tudo que você hoje deixa de fazer, consequentemente, isso reflete diretamente na sua família. Uma vez o Flávio Augusto estava lá na Bahamas, com a família dele, e aí ele colocou uma frase assim: você dá a resposta certa, todos ganham. E quando você não dá, é proporcional também. Ou seja, quando você resolve dar uma recompensa imediata para você de algo que te dá prazer naquele momento, para você deixar de fazer uma determinada atividade que é realmente produtiva, isso consequentemente vai refletir nos seus resultados como um todo. Os maiores vilões, né, hoje em dia eu falo que é o meio tecnológico, mas da mesma maneira que ele é um vilão, ele também pode trazer um pontapé muito grande. Hoje, quem não está na rede social não é visto. E o que me fez mudar isso, por exemplo, é que se você não vende algo pela internet, quem é o produto é você. Seu tempo, você navegando. Então, é importante a gente monetizar também pela internet, né? Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês também é façam uma lista de impedimentos, 10 obstáculos que está te impedindo de avançar, a você ter o controle efetivamente da sua vida. A partir dos 10 obstáculos, né? Qual é o que é mais, assim, impactante? E aí você vai colocar um objetivo, uma rotina para transformar esse hábito ruim em algo bom. Por quê? O tempo, ele está nas suas mãos. Você pode começar a ter um total domínio do tempo no hoje, ou você continuar dando recompensa imediata para o seu cérebro. Porque é prazeroso, gente. Ninguém quer ficar trabalhando, todo mundo quer lazer. Todo mundo quer assistir um filme, quer ficar deitado com a família, mas até quando, né, isso está impactando realmente para resultados positivos ou negativos. Todo mundo já fez esse ano um planejamento? Sim. Fez, não, sim. Vocês querem fazer uma reunião para fazer só planejamento? Eu ensinar vocês a fazerem planejamento? E alinhar? Porque planejamento, durante esses 3 anos, eu percebi que existe uma certa linha que nós devemos seguir. E quando a gente não tem claro o nosso objetivo, o nosso alvo, qualquer caminho basta. E acaba que a gente fica se perdido nas tarefas do dia a dia e acaba que existe um maior ladrão de tudo. A gente fica ocupado em vez de produtivo. Aí o nosso tempo tem tanta coisa apagando fogo que aí acaba que a gente não sabe o que a gente faz.
Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer esse planejamento e identificar qual que é o alvo. Por quê? Só para vocês terem uma noção. O pilar, a tríade da gestão do tempo, é quando você captura uma informação, você organiza aquela informação e você executa. Gestão do tempo é essas três. E quando nós olhamos o pilar da gestão do tempo, ela está literalmente ligada com o planejamento. Então, na gestão do tempo, nós temos a tarefa, a rotina e o estacionamento. Como que você pode fazer para ser mais produtiva no seu dia a dia? A tarefa é aquilo que envolve uma pessoa, que é você, em um prazo determinado. Já um projeto envolve mais de duas pessoas. A rotina é os nossos hábitos atuais. E aquilo que é categorizado estacionamento é aquilo que você pode realizar em outro momento. Por exemplo, ficou difícil vocês entenderem esses 4? Não? Tá. Então, vou dar um exemplo bem superficial. Como que eu sei, Meire, se eu tenho que fazer, se é tarefa, se é rotina, se é estacionamento? Como que eu sei? Uma questão é, vamos dizer que nós vamos fazer um planejamento, nós todos moramos aqui, né, no Brasil, e nós vamos para a Disney. Se eu morasse lá em Orlando e eu quisesse ir para a Disney, seria uma tarefa, era simplesmente eu pegar meu carro e ir. Eu não preciso fazer um planejamento muito grande para isso. Agora, se eu já moro aqui no Brasil, eu quero viajar para a Disney, já é um projeto. Ou seja, envolve eu olhar hotel, olhar passagem, visto. Então, é uma coisa maior que vai demandar um pouco mais de tempo do meu dia para fazer o planejamento. Agora, se eu coloco aqui no meu quadro dos sonhos que eu quero fazer uma viagem para a Disney, mas não tem, ele está parado. Em algum momento eu vou executar. Então, não compensa eu ficar perdendo tempo olhando hotel, olhando passagem, se é algo que eu não vou fazer naquele determinado momento. Agora, se eu, Meirelle, trabalho na Disney, já é uma rotina, porque eu vou todos os dias para a Disney, tá? Então, é isso que eu queria que vocês tivessem uma visão. Olhem agora, se vocês tiverem 10 minutos, gente, termina agora esse nosso bate-papo, 10 minutinhos, e olha o seu cenário como um todo. Entenda como que está a sua área de saúde, a sua área financeira, seu trabalho, familiar, relacionamento. Dá uma nota de 0 a 10, vê qual área que você precisa focar, que ficou abaixo de 5 ou menor nota, e começa a identificar quais são os principais empecilhos de cada área que você não está tendo resultado. A partir daí, você vai criar um plano de ação para começar a mudar. Olhe durante o seu dia, o que está roubando o seu tempo? Muito tempo no Instagram, muitas tarefas, várias coisas que são urgentes. Comece a fazer essa análise para vocês entenderem sobre a gestão do tempo. Queria propor para vocês, me falem aí no chat se vocês querem, ou quem está com a câmera aberta, se vocês querem que a gente faça, eu vou ter tempo agora, pode ser na quarta que vem, um planejamento, mas uma coisa prática. Pegar, escrever, pensar, orientação, a gente trocar ideia. Vocês querem fazer semana que vem? Meire, Oi. um negócio legal que você falou pra gente parar 10 minutos e rever, é legal fazer aquela roda da vida. É. Eu tenho, se as meninas quiserem, eu tenho ele em PDF aqui, eu mando para vocês verem como é que ela funciona. A roda da vida ela é muito importante para fazer o planejamento. Eu sempre faço. Por exemplo, primeiro eu faço no papel, eu sempre gosto de fazer no papel e depois eu coloco. Por exemplo, aqui, os meus alvos de 2022, a Luísa aqui não vai mudar. Eu sempre escolho uma palavra que eu quero para aquele ano e aí eu faço a roda da vida. Através da roda da vida, você consegue ver qual área que você precisa focar. O ideal é você focar de 2 a 3 áreas, no máximo, por ano, para você ter um foco naquela determinada área. E aí você vai nivelando o mês do ano, no meio e no final, para você ver se está cada vez mais próximo do seu objetivo. Maria disse que quer individual. Quem quiser individual, a gente faz também. Mas se quiser também em grupo, algumas pessoas podem só nesse horário, eu já vou deixar marcado semana que vem às 6 horas para a gente fazer o planejamento. Quem quiser fazer, eu vou dando as orientações e nós vamos fazer junto. Deixa eu